Minutos, conforme nós já falamos há mais ou menos uns 15 dias com o Dr. Alexandre Naime, ele que esteve conosco alertando, né, sobre os fake news que circulavam em relação a coronavírus, nos deu uma aula em relação a essa doença que está na China. Havíamos convidado para que ele voltasse um pouco antes do carnaval para falarmos de verdadeiras epidemias que acontecem aqui na cidade de Botucatu. Ele gentilmente aceitou e a gente agradece muito a sua presença aqui, viu, doutor Alexandre Naime, porque a gente sabe que o senhor detém o conhecimento, detém a gestão de várias unidades ali na área de saúde da universidade e divide essa informação com o público de forma preventiva. Quem se previne, quem obtém informação, se previne mais e corre menos risco. Muito prazer recebê-lo aqui. Um bom dia ao doutor. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Lunardi. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube, pessoal que está no Facebook, no Instagram. É um prazer estar aqui com vocês para discutir prevenção de doenças infecciosas nesse período pré-carnaval, que a gente sabe que é crítico na questão de aquisição de algumas coisas que podem dar dor de cabeça para o resto da vida. Doutor, deixa eu me sentir um Arnaldo Antunes aqui, ó. HIV, sífilis, hepatite, doença do beijo, herpes, HPV, leptospirose, gripe, coronavírus. Tudo isso, e o pulso ainda pulsa. E tudo isso estamos expostos nesse período de carnaval, fora o sol, né? Que muita gente pula carnaval no sol. Exatamente, né? Essas doenças, assim, nessa ordem, lembra muito a música do Titãs, né? E, na verdade, isso acontece por conta de uma série de exposições que a população em geral acaba tendo nesse período de festas, né? De festas nacionais. Então, é o que você falou, nós temos algumas exposições relacionadas à atividade sexual desprotegida, temos algumas exposições relacionadas a fatores ambientais, principalmente nessa época de fevereiro, as enchentes, que nós tivemos um exemplo triste na nossa cidade semana passada. Nós temos vários tipos de exposição relacionados a contatos íntimos de pessoa a pessoa, não necessariamente relações sexuais, mas as pessoas estando muito próximas. Então, tudo isso leva a um aumento de circulação e aumento de exposição a diversos patógenos, a diversos agentes infecciosos que podem causar doença. Vamos dividir as situações aí. O HIV, sempre usar o preservativo, a popular camisinha masculina e feminina, e evitar, como é que fala quando a gente vai muito entusiasmado, né? Fazer um planejamento na brincadeira toda. É uma coisa sem correr risco. Muitas vezes o cidadão sai para a festa, há oportunidade sexual e não está com o preservativo em mãos e acaba cometendo uma roleta russa, né? Isso é verdade, Haroldo, mas se a gente olhar a questão de um âmbito mais global, não só o HIV. Infelizmente, várias infecções sexualmente transmissíveis, que é o nome novo que se dá às antigas DSTs, as antigas doenças sexualmente transmissíveis, então várias infecções sexualmente transmissíveis estão aumentando muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Casos de HIV/AIDS no Brasil, nós temos nos últimos 6 anos um aumento de 50%, principalmente na população jovem, aqueles entre 13 a 19 anos, entre 20 a 24 anos. E os de sífilis, pior ainda, um aumento nos últimos 8 anos que beira os 80%. Então, toda relação sexual, ela tem que ser, como você falou, planejada em relação a ter o mínimo de precaução. A camisinha, tanto masculina quanto feminina, continua sendo a melhor forma de prevenção, a forma de barreira, mas lembrando que ela tem que ser usada consistentemente, ou seja, ela tem que ser usada desde antes da penetração, desde antes das preliminares, do rala e rola, até o final da relação. Ela protege, então, contra o HIV, contra a hepatite B, contra a hepatite C, contra a sífilis, contra a clamídia, contra a gonorreia, contra o HPV, contra os principais ISTs. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam, até pelo calor do momento, pela euforia, acabam não usando o preservativo ou usando parcialmente o preservativo. E é importante dizer que hoje em dia, para o HIV, nós temos algumas alternativas depois que a pessoa acabou não usando o preservativo. Ou mesmo numa situação em que a pessoa acaba não usando sempre o preservativo. A pessoa
sabe que não vai usar. Então a gente precisa discutir um pouco a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição ao HIV, que são formas alternativas e adicionais de prevenção a esse vírus, e tem também outras estratégias em relação a outras ISTs. Aqui em Botucatu vocês executam esse tipo de trabalho pré e pós aqui no Hospital Dia, né? Exatamente. Vamos falar primeiro, né, como a gente está falando do carnaval, uma situação que está aí depois de amanhã. Amanhã já começa o carnaval, na verdade, né? Já tem os primeiros bailes, né? Vamos continuar a lista das eventuais doenças, né? Exato. Então, e a sífilis? Mas o senhor pode concluir, mas e a sífilis na sequência? Porque o senhor falou que ela cresceu 80%. Da outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor disse que estava muito preocupado e talvez seja um momento das autoridades de saúde de Botucatu começarem a pensar, a discutir um problema de saúde pública que aparentemente a gente está vivendo em Botucatu, né? As autoridades de saúde aqui de Botucatu, principalmente do município, na verdade, lidam muito bem com o problema na questão de diagnóstico e de tentar fazer um tratamento adequado. O problema é que a sífilis é uma doença até mais fácil de transmitir que o HIV através de relação sexual. E como, infelizmente, as pessoas não se preocupam com isso, né, muitas vezes o teste não é feito para sífilis. A Secretaria Municipal de Saúde, o Programa Municipal de DST/AIDS, trabalha vigorosamente no sentido de aumentar a testagem, de aumentar o diagnóstico, de aumentar o tratamento, mas o que a gente vê no consultório particular ou lá nos ambulatórios da Unesp é um aumento cada vez mais crescente, a população jovem principalmente se infectando com sífilis, e a gente sempre fala que a sífilis é um marcador, né, é um ato que precede o HIV, porque como sífilis é um pouco mais fácil de pegar que o HIV, então a pessoa vem lá uma primeira vez com sífilis, uma segunda vez com gonorreia e a terceira vez vem com HIV. Então, é uma tragédia anunciada, por isso é tão importante a gente discutir esse tema aqui. Doutor, e quais são, se eu tenho a sífilis, como que eu sei que eu tenho antes para procurar uma unidade médica? Eu tenho uma relação desprotegida e o que acontece no meu corpo para que eu saiba que eu estou com a doença? Às vezes eu conheço a pessoa, mas é aquela coisa esporádica, etc. Como que resolve isso? Como que eu me cuido? Então vamos falar isso de uma forma global, não especificamente para a sífilis. Eu tive uma relação sexual desprotegida, vamos dizer agora no carnaval, né? Amanhã, por exemplo, sexta-feira. Então, em qualquer relação sexual desprotegida, mesmo que você conheça a pessoa e ela esteja pessoalmente, ela esteja aparentemente saudável, isso não significa que ela esteja livre, que ela esteja isenta de ter alguma infecção sexualmente transmissível. Foi até por isso que o nome da terminologia mudou. Infecção não necessariamente refere à doença. A pessoa pode ser portadora de um patógeno, de um agente infeccioso, como sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, e não exibir nenhum sintoma por décadas. Então, se eu tive uma relação sexual desprotegida, ainda que com uma pessoa aparentemente saudável, eu tenho um tempo, eu tenho um deadline, eu tenho aí uma corrida contra o relógio. São 72 horas, 3 dias, para procurar uma unidade de saúde, daqui a pouco eu vou dizer quais são, porque aí eu posso fazer aquela primeira alternativa ao uso do preservativo, que é a profilaxia pós-exposição. Eu tenho um tempo para procurar, se for em dia de semana, uma unidade básica de saúde, ou o nosso site de infectologia. Se foi final de semana, feriado, agora no carnaval, o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que é o responsável direto pelas profilaxias pós-exposição, tanto faz se é um ato sexual consentido ou se é um ato sexual por violência, né? Que infelizmente a gente sabe que isso acontece, a violência sexual contra mulheres, contra crianças, né? Então, nesse tempo, nessas 72 horas, se a pessoa que acabou tendo uma relação sexual sem proteção, sem camisinha, procurar um serviço de saúde, ela vai receber 2 comprimidos que agem impedindo que ela adquira o HIV, caso tenha sido exposta. A gente também já faz uma injeção com penicilina benzatina, a famosa benzetacil, que vai fazer a profilaxia de sífilis, e avalia então, e ainda avalia outras possíveis infecções sexualmente transmissíveis, como clamídia e gonorreia. Então ela vai receber um combinado, um shot, um esquema de medicações que vão impedir que ela desenvolva qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível que eventualmente
ela tenha se exposto. A gente não espera para isso acontecer, porque, obviamente, as consequências são graves. Agora, passou as 72 horas, passou os 3 dias, eu tive uma relação sexual desprotegida há 15 dias atrás. Então, aí é diferente. Não dá mais tempo de fazer essas profilaxias, porque elas funcionam até 72 horas, até 3 dias. Então, eu preciso procurar uma unidade básica de saúde, um centro de testagem e aconselhamento, ou lá o nosso site de infectologia, para ir fazer a testagem, ou seja, fazer os exames laboratoriais, os exames de sangue, para saber se eu me infectei com HIV, ou com sífilis, ou com hepatite B, hepatite C, e por aí vai. Uhum. E essa sífilis, ela não apresenta sinais nenhum, né? Se você não fizer nenhum desses testes, a sífilis pode, em cerca de 30% a 40% das pessoas, nos homens, apresenta uma pequena ferida, uma úlcera, como se fosse um machucado, que é conhecido popularmente como cancro, que é uma lesão com uma ferida com uma borda elevada, não dolorosa. Tipo mas a verruguinha, né? não é bem uma verruga. A verruga é algo que cresce como se fosse um vulcão. Aí já é o HPV. HPV, exatamente. A sífilis e outras ISTs se apresentam como machucado, como se fosse uma úlcera, como se fosse uma ferida. É como se eu tivesse dado um ralado na pele. Outras ISTs também têm esse tipo de apresentação, não é só a sífilis. Então, se eu tiver qualquer tipo de ferida após uma relação sexual, isso pode ser, obviamente, uma infecção sexualmente transmissível. Outras infecções, como, por exemplo, herpes, como, por exemplo, clamídia, podem apresentar. No homem é mais fácil de ver, porque a genitália masculina, o pênis, ele é externo, então é mais fácil do homem perceber. Na mulher, às vezes não dá para ver, porque fica no canal do vaginal, fica num lugar em que não fica... E a sífilis, essa lesão inicial, não dói. Ela não é dolorosa. Então, muitas vezes, a pessoa não percebe. E, às vezes, pode não acontecer. Por isso, é importante que toda relação sexual desprotegida, mesmo que você não tenha sintoma nenhum, você vá procurar uma testagem. E aí, aqui em Botucatu, nós temos vários lugares. Todo posto de saúde de Botucatu, qualquer unidade básica de saúde, tem teste para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Alguns têm, inclusive, teste rápido. A maioria deles, na verdade. Você fica sabendo na hora. Temos também o centro de testagem e aconselhamento, que funciona lá no Centro de Saúde Escola, ali na Vila dos Lavradores. Também faz esse tipo de testagem anonimamente, inclusive. E temos nosso site de infectologia, Domingos Alves Meira, que funciona ali no finalzinho da rodovia Antônio Butinholli, ali no trevo da Unesp. Todos esses lugares, testagem está disponível gratuitamente para a população. Doutor, vamos complicar essa conversa aí. Eu sou casado, a minha esposa teve esse sexo de oportunidade aí. Óbvio que ela não vai chegar para mim, eu não vou chegar para ela, ô, fulana, desculpa, mas ontem e tal, não vai dar nos próximos 3 dias pra gente ter uma relação sexual, porque eu tô desconfiado de mim, porque eu traí você, ou você me traiu, aquela coisa toda, né? Mas se eu não tiver essa conversa e ter uma relação com a minha companheira, com o meu companheiro, quais são os riscos que eu estou oferecendo? Eu imagino que esteja com uma baixa carga viral, etc. e tal. Existe o risco, seja sífilis, HIV, o HPV, herpes, etc., de eu transmitir nessa janela até o exame para saber se eu estou infectado ou não? Essa pergunta é muito boa, Haroldo. É pisar em ovos, né? Uma pergunta cheia de cuidados, espinhos, né? Cuidados, mas a gente tem que ser aberto, tem que ser sincero, né? O que, infelizmente, a gente presencia no dia a dia, tanto no consultório particular quanto lá na Unesp, são situações em que o marido acaba se infectando pelo HIV ou com sífilis e acaba não fazendo nem a profilaxia pós-exposição, nem a testagem e acaba contaminando a mulher. Nós temos pelo menos 60% a 70% das nossas pacientes mulheres vivendo com HIV que se infectaram com o marido, que foi o único parceiro sexual da vida toda dela. Então isso é uma forma ainda pior de infidelidade. Se você se expôs numa relação sexual desprotegida e está num relacionamento estável, a primeira coisa que você tem que fazer é proteger o seu parceiro. Primeira coisa, dentro das 72 horas, procurar fazer a profilaxia pós-exposição, a PEP.
como a gente já discutiu. Mas se isso não for possível, usar o preservativo com o seu parceiro ou com a sua parceira e fazer a testagem. Agora, esconder o problema para debaixo do tapete e ter relação sexual desprotegida com o seu parceiro, com a sua esposa, com o seu esposo, depois de ter se exposto a uma pessoa que você não sabe se estava ou não infectada com alguma dessas doenças, como HIV e sífilis, é a pior coisa que pode acontecer. Porque se você estiver infectado, você, além de ter a doença, você vai carregar um piano nas costas de ter infectado o seu parceiro, e a coisa fica muito pior. Então a gente tem que ser muito sincero, a gente costuma brincar, costuma falar, né, que a aliança não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Doutor, e é verdade essa história, eu gostaria até de, há muitos anos atrás, há uns 20 e tantos anos atrás, eu e alguns amigos, né, a gente trabalhava numa outra rádio e aí saiu para fazer, tomar uma cerveja depois do serviço e socorremos um grupo de pessoas que estavam num carro, bateu numa árvore ali em frente à igreja Nossa Senhora de Lourdes. E dentro do carro, e aí entra um pouco do preconceito nos tempos atuais, mas naquela época o HIV era uma doença exclusiva, né, da comunidade gay. A gente, depois de ter ajudado todas aquelas pessoas, a gente percebeu que pelo menos 2 lá tinham jeitos e trejeitos de homossexuais. Doutor, essa história de piano é a coisa mais verdadeira do mundo. Até naquela época a gente tinha que esperar 15 dias, não sei se... bom, o senhor disse que mudou, né, em 3 dias. Mas como o 15 dias não passa com esse piano nas costas, viu? Aí a gente foi lá no Centro de Saúde Escola, fizemos os exames lá, porque com os vidros quebrados, a gente se cortou, ficamos expostos a sangue ou não, né? E aí esses 15 dias carregando piano é uma dor na consciência, é uma dor no corpo e um incômodo pessoal muito grande, viu? Mas eu acho importante dentro do que você falou, primeiro, também fazer um comentário bastante pertinente. Nós não podemos estigmatizar mais hoje em dia as pessoas, os homens que fazem sexo com homens, os gays, né? Em relação a HIV e outras ISTs. Eles se cuidam muito, né? Não, na verdade, o que acontece, não podemos deixar de dizer isso, é que a população de homens que faz sexo com homens está mais vulnerável a infecções sexualmente transmissíveis, inclusive HIV, por conta do sexo anal. Então, homens que fazem sexo com homens, obviamente, utilizam o sexo anal com frequência e por conta de uma questão biológica, existe maior facilidade de transmissão, porque o ânus ele é ricamente irrigado por vasos sanguíneos, por vasos linfáticos. Mulheres que fazem sexo anal também estão mais propensas a adquirir infecções sexualmente transmissíveis. Muitas vezes eu ouço dizer assim no consultório, né? Não, porque gay tem mais HIV porque é promíscuo. Isso é uma grande mentira. Os heterossexuais têm o mesmo número, ou até mais parceiros ou parceiras sexuais que os homossexuais, que os gays. A questão é uma facilidade de transmissão biológica. Então, primeiro, a gente não pode estigmatizar. HIV, sífilis, gonorreia, clamídia, não é exclusivo da população gay. Não como antigamente, infelizmente, vocês que o Leonardo tem uma experiência grande, né? Antigamente, olha que nome horrível, deram um nome para AIDS de câncer gay. Você lembra disso, né, Leonardo? Lembro. Uma coisa que não se pode fazer porque é uma grande mentira, na verdade, né? Há 2 semanas atrás, nós demos o diagnóstico de HIV para uma senhora de 83 anos, que parece a dona Palmira, sabe? Aquela que faz a receita de bolo. Quem iria achar que uma senhora de 83 anos poderia ter HIV? O que aconteceu? Aos 75 anos da vida dela, o marido dela morreu e ela continuou vivendo, como tem que fazer, ficou viúva e frequentou aqueles bailes da terceira idade, conheceu um rapaz novo, 60 e poucos anos, né? E começou uma relação sexual com ele. Mas você acha que ela, aos seus 70 e poucos anos, iria usar camisinha? Acabou não usando, né? E se infectou com HIV. Eu digo esse exemplo para desmistificar. Infecção sexualmente transmissível, ela vai ocorrer, ela vai infectar qualquer pessoa. Pode ser branco, preto, rico, pobre, gay, hétero, desde que a pessoa não faça uma prevenção. Doutor, ainda dentro das doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem a herpes e o HPV, mas antes eu gostaria de dar o nosso WhatsApp aqui, que é o 997611035, para quem quiser encaminhar questões aí, para esclarecer dúvidas
obter informações para ter uma vida boa com o Dr. Alexandre Naim. Chegou uma pergunta aqui no meu Instagram, que nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo. Uma mãe que é de São Manuel dizendo que o filho dela teve alguma exposição sexual e apresentou uma doença chamada molusco contagioso. Nunca ouvi falar. Mas não é infrequente, pelo contrário, é bastante frequente. E o Lunardi tinha falado de verruga, né? Tem alguns vírus, entre eles o HPV, que são pouco patogênicos, vamos dizer assim, causam pouca alteração, mas dão sinais na pele. Então, verruga é como se fosse um vulcão, né? Uma lesão que cresce. Uma morinha, né? A do HPV ela é mais esbranquiçada, né? A famosa verruga, né? Que o pessoal costuma conhecer. Mas tem esse tal de molusco, que é um vírus também, e ele dá uma lesão como se fosse uma bolha dura, não é aquela bolha mole, aquela bolha que tem líquido por dentro, que é do herpes, é uma bolha dura e que pode ser transmitida através também de relação sexual. É uma lesão, esse molusco contagioso, bastante frequente no período pós-carnaval, porque obviamente também é uma infecção transmitida por sexo, mas benigno. O dermatologista vai lá e tira essas lesões, como muitas vezes o próprio HPV né? O HPV, principalmente no homem, você queima lá a lesão, você pode tirar com ácido, ou queimar com laser, ou com crioterapia com gelo, né? O HPV é perigoso, principalmente nas mulheres, porque ela acaba não percebendo que se infectou por conta da genitália interna, da vagina. Por isso, a necessidade das mulheres, anualmente, pelo menos uma vez por ano, realizar o exame de Papa Nicolau para saber se não tem lá o HPV abrigado, e o HPV nas mulheres pode levar, infelizmente, ao câncer de colo de útero, que é uma doença que ainda mata cerca de 5.000 mulheres por ano no Brasil. Nossa. E é completamente prevenível se fizer o exame de Papa Nicolau. Doutor, e no caso, existe a vacina do HPV, ela de fato ela tem um efeito e eu talvez esteja ignorando alterações, mas parece que era exclusivamente em meninas, né? Na vacina do HPV, na verdade, foi ampliada agora também, agora não, já faz uns 2 anos para os meninos. É uma vacina que ela é uma vacina preventiva, principalmente na população que ainda não entrou em vida sexual, mas também serve para a população adolescente. Ela está disponível gratuitamente na rede pública. São 3 doses. Infelizmente, existe uma baixa adesão, mas em lugares em que a cultura de prevenção é muito grande, como por exemplo na Austrália e em Londres, o índice de câncer de colo de útero nas mulheres está caindo a quase 0, porque a gente está conseguindo vacinar as meninas antes delas se exporem ao HPV. E qual que é o racional de vacinar os meninos? Se eu vacino o menino, ele não vai ter HPV, ele não vai transmitir o HPV para a parceira, para a namorada, para a esposa. Então é uma dupla proteção. Então, pais e mães que estejam aí participando ouvindo esse bate-papo nosso, verifiquem se seus filhos tomaram a vacina de HPV, vá ao posto de saúde para fazer essa vacinação, que vai então permitir que, se for uma menina, ela tenha uma segurança muito grande que no futuro não vá desenvolver câncer de colo de útero, e que, se for um menino, ele não vá transmitir para a esposa dele. E qual a validade dessa vacina? Para a vida toda. Ela protege... É uma dose só, então? São 3 doses. 3 doses. 3 doses. E ela protege contra 4 tipos, que são os principais tipos de HPV responsáveis por câncer de colo de útero. Doutor, qual a idade, doutor? Em meninas de 9 a 13 anos, acho que é de 9 a 13 anos, e entre meninos de 10 a 14 anos. Posso estar um pouco enganado em relação, mas é mais ou menos isso. É só levar a carteirinha de vacinação na unidade básica de saúde que eles vão ser orientados. Essa vacina, as crianças hoje em dia começam, em muitos casos, a vida sexual muito cedo. Se tiver... já é incubado, já está doente com o HPV e tomar essa vacina. Às vezes, quando a gente está com gripe, toma a vacina da gripe, fica muito pior, né? Qual que é os riscos nessas condições? Não tem risco. Não. Mesmo que a pessoa já tenha entrado em contato com o HPV, e a gente não vai procurar isso, a vacina vai diminuir as possíveis consequências. Então, existe algumas situações bem claras em que a vacina está indicada. Então é só levar o adolescente, a criança, na unidade básica de saúde para verificar se ela se encaixa ou não. Em algumas situações, só para você ter um exemplo, né,
vale a pena fazer, mesmo em mulheres com até 20 e poucos anos, para evitar no futuro o câncer de colo de útero. Então, cada situação ela é especial e por isso a carteira de vacina deve ser avaliada na unidade básica de saúde para saber se a vacina está indicada ou não. O HPV ele só dá esse câncer de útero na mulher? Não. O homem não acontece nada? Acontece. Foi uma ótima pergunta. Nós temos, inclusive, uma pesquisa que o pessoal da otorrina e da genética publicou agora lá da Unesp, mostrando o aumento da incidência de câncer de garganta, do câncer de língua, de base de palato e de garganta, por conta de sexo oral. O HPV, obviamente, se for feito sexo oral, vai ser implantado na garganta, principalmente os homens que fazem sexo com homens. Então, qualquer mucosa que for exposta ao HPV pode ser um local onde surge um câncer. Então, em alguns países, homens que fazem sexo com homens já são triados do ponto de vista como se fosse um Papa Nicolau para ver se não existe essa possibilidade. Isso também se aplica à região anal. Então, homens que fazem sexo com homens, principalmente aqueles que têm HIV, a gente faz um swab retal a cada 1 ou 2 anos, como se fosse o Papa Nicolau, para saber se não tem lesão citológica compatível com câncer causado pelo HPV. E a herpes, doutor? A herpes e a doença do beijo parece que é uma coisa assim... parece que quando a gente cresce, a gente tem que pegar a herpes, a doença do beijo é o sapinho, né? Então vamos separar. Vamos separar. Vamos lá. Vamos separar as doenças aí. A doença do beijo, propriamente dita, não tem lesão cutânea. É causada por um vírus chamado Epstein-Barr, que é transmitido por gotícula ou por saliva. Então, as pessoas que nunca tiveram contato com esse vírus, ao se expor, principalmente por conta do beijo, depois de algumas semanas, elas vão ter febre, dor no corpo, pode inchar tanto as amígdalas quanto os gânglios aqui próximos do pescoço, e a pessoa pode ter aumento do baço e do fígado. Essa é a popular doença conhecida como doença do beijo, causada por esse vírus Epstein-Barr, que tem o nome de mononucleose infecciosa. Então, essa é a doença do beijo. Outras doenças parecem a doença do beijo, por isso a gente fala que são monolike, ou monossímile, ou fazem parte da síndrome da mononucleose infecciosa, como, por exemplo, o citomegalovírus, também transmitido por saliva ou gotícula. O herpes, ele pode ser transmitido pelo contato de beijo, mas o que vai acontecer? O herpes ele vai dar aquelas famosas lesões que começam a surgir como se fossem bolhas, pequenas bolhas, com conteúdo líquido, que estoura essas bolhas e dói muito. E aí você vai ter, com a confluência, com o ajuntamento, com o agrupamento dessas lesões que se ulceraram, que se estouraram, uma ferida, que pode ser na boca, que é o herpes oral, o herpes labial, ou que pode ser na região genital. Pode ser no pênis, pode ser na vagina, pode ser no ânus. Então, obviamente, é uma outra doença relacionada ao contato íntimo, o herpes. E aí você falou de uma terceira, que é o sapinho. Ah, não tem nada a ver. Eu achei que a Não. doença do beijo era o sapinho. Não. O sapinho... Tem nome além de sapinho? O sapinho é uma... popularmente, o nome sapinho é dado a uma doença chamada candidíase oral, Candidíase. que é um fungo muito comum em criança, recém-nascido, porque a imunidade ainda não se completou, a imunidade está se formando. Então, esse fungo, que pode pegar na boca, pode pegar aqui no cantinho do lábio, ele não é transmitido. Nós temos cândida, que é o fungo causador, na nossa boca. Agora, quando existe um desequilíbrio, quando a gente está imunossuprimido, esse fungo pode proliferar, levando então ao sapinho. Então, pessoas que têm imunidade baixa, como crianças, porque ainda a imunidade não está completa, principalmente bebês, ou pessoas que têm HIV, então que estão com a imunidade baixa, podem ter esse sapinho, ou pessoas que estão passando por um estresse muito grande. O estresse psicológico... Tratamentos crônicos, Isso, câncer. tratamentos, por exemplo, quimioterapia, corticoide, ou mesmo que não esteja nenhuma doença grave. O estresse psicológico, né? Por exemplo, alguém que está estudando para vestibular, um executivo que está com muito trabalho, um médico que não dorme direito, o estresse psicológico, e às vezes o estresse físico, né? A gente tem aqui em Botucatu essas provas
de aventura, né? As pessoas pedalam 24 horas sem parar. O senhor gosta disso, né? Eu vejo Gosto, o seu- mas não nesse extremo, até porque eu já me machuquei por causa disso. Ou aquelas provas que o pessoal corre 70 quilômetros, correr 70 quilômetros na serra, né? Isso leva um estresse físico também muito grande e algumas doenças se aproveitam disso por conta da imunossupressão. Então, a candidíase oral, o sapinho pode ser uma delas, o próprio herpes pode acontecer. Então, não necessariamente significa uma doença grave, mas tem que ser investigado, né? Nós estamos conversando aqui com o Dr. Alexandre Naim, que é médico infectologista, diretor de... Como que chama o departamento que o senhor assumiu recentemente? Nós agora fundimos, né, 2 departamentos da Unesp, então agora nós temos o departamento de infectologia, dermatologia, diagnóstico por imagem e radioterapia. É um departamento que congrega, então, todas essas disciplinas. Além do departamento de infectologia, dermatologia e... Diagnóstico por imagem e radioterapia. Exato. Todos esses departamentos, também é diretor do Hospital Dia e está aqui conosco falando a respeito de eventuais riscos que podemos correr durante o carnaval, seja na relação sexual, seja na brincadeira do beijo, etc. E você pode participar no telefone 99761-1035. E o Osmar já tem perguntas, né, Osmar? Isso, pelo WhatsApp aqui, a nossa ouvinte, a Ana Lúcia, ela está perguntando o seguinte, doutor. A pessoa que tem HIV, sabe, tem conhecimento dessa doença, e mesmo assim pratica sexo com outras pessoas, não avisa nem se previne. Não é considerado um crime fazer um papelão desse aí? Vamos colocar dessa forma? Essa é uma questão muito importante de discutir. Agradeço a pergunta da nossa ouvinte, porque existe sim, dentro do corpo de conhecimento jurídico no Brasil, alguns magistrados que têm feito uma sentença de punição em relação à transmissão do HIV. Se a pessoa se sabe portadora do vírus e ela não avisa o parceiro, ela pode, a depender da interpretação do magistrado, do juiz, ser punida por isso. Como infectologista que atende esses casos, eu entendo que não pode, na minha opinião pessoal, haver uma punição em termos de você ser portador do vírus. A gente tem que tentar educar. Mas é lógico que existem situações extremas, como a ouvinte colocou. Existe uma situação que eu acho bastante perigosa, que nessa com certeza deve ser punida, que é a transmissão... que é a pessoa que ela tem a intenção, a transmissão intencional do HIV. Ela quer prejudicar o próximo. Então, por exemplo, exemplos extremos. Um maluco que pegou uma seringa com o sangue dele, com HIV. Já houve casos assim, né? Teve. O mais recente foi naquela festa junina da Paraíba lá, que é super famosa. O cara começou a espetar um monte de pessoas. Bom, esse cara tem que ser preso, óbvio. Isso é transmissão intencional. Agora, numa outra situação, depende muito, é interpretativo. Né? Por isso que eu acho que nós não podemos colocar tudo no mesmo prato. Né? Mas aquela pessoa que se descobriu portadora do HIV ou de qualquer outro IST deve sim ter muita responsabilidade em relação à prevenção, principalmente se tiver um parceiro fixo, mas mesmo numa situação de sexo eventual, porque ela não pode expor a risco outras pessoas. Isso está no Código Penal brasileiro. Mas é lógico que cada situação tem que ser olhada com muito cuidado. Aí vale, né, doutor? Não sei se o Osmar tem alguma outra questão aí, mas aí vale a primeira conversa nossa. Tanto o homem como a mulher, se não conhece o parceiro, se é uma relação recente e não tem um nível de confiança, etc., acho que camisinha vale para o homem e para a mulher, né? Exato. E essa sua pergunta, Haroldo, cabe a um comentário que faz link aí com a pergunta do ouvinte. Olha o que aconteceu no consultório outro dia. Eu tenho lá uma pessoa vivendo com HIV, um homem que faz sexo com homem. É daqueles pacientes perfeitos, que todo infectologista adora. Toma o remédio direitinho, super preocupado com a saúde, todas as vacinas em dia, e ele se cuida muito. E hoje em dia, com o tratamento do HIV, a pessoa tem a mesma expectativa de vida que alguém que não tem HIV. Então, a qualidade de vida dele é ótima. Ele estava muito bem, obrigado. E quem tem HIV e trata corretamente, fica com o que a gente chama de carga viral indetectável. E não transmite. Então, hoje em dia, olha que legal.
tomando o remédio, ele não transmite o HIV. É uma forma, inclusive, de prevenção. A gente trata todo mundo que tem HIV para, inclusive, prevenir novos casos. E ele arrumou um namorado novo. E esqueceu, ele ficou pensando só no que o risco era ele. Falou, não, eu estou com carga viral indetectável. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa que tem HIV, que era minha paciente, que estava completamente controlada, pegou sífilis. Ela não tinha sífilis e pegou. Ou seja, olha que como a gente mudou o jogo, olha o paradoxo. Hoje em dia, o perigo não é eu saber que eu tenho HIV. Porque se eu sei que eu tenho HIV, eu vou tratar, vou ficar indetectável e não vou transmitir. O problema é se eu não tiver feito o teste. Porque além do HIV eu posso ter sífilis ou outra doença. E na verdade quem acabou se prejudicando foi ele. Então, completando o que você falou. Todo mundo deve usar o preservativo até que sejam feitos os exames, a testagem, que exclua essas infecções sexualmente transmissíveis. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Alexandre Naime, que é médico infectologista no HC da Unesp, no Hospital Dia, e também professor na universidade, aqui na Faculdade de Medicina. Doutor, ainda nessas doenças mais graves, aí o HIV, a hepatite, sífilis, etc., suponhamos ainda no caso de eu engravidar uma mulher sã ou a mulher sã ter a doença. Bom, aí eu quero chegar ao seguinte, acho que é o homem em relação à mulher. Eu tenho a doença, a mulher não tem, eu tenho uma relação com ela, ela é engravida. Quais são os riscos do HIV, da sífilis, da hepatite no feto? Na gestante, né? Então vamos imaginar que uma gestante, né, se infecte com HIV. Hoje em dia, nós temos um tratamento, como eu falei, bastante adequado. A gente consegue deixar a gestante, do ponto de vista do HIV, indetectável e ela vai poder ter o parto do jeito que ela achar melhor, do jeito que o obstetra achar melhor. Inclusive, parto normal e a criança vai nascer sem HIV. E acho que isso é uma coisa muito importante de falar, que Botucatu ganhou o ano passado um atestado, um prêmio de eliminação, de erradicação da transmissão vertical, da transmissão materno-fetal do HIV, justamente porque a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com o Programa Municipal de ST/AIDS, junto lá com nós, do SAI de Infectologia, da disciplina de Infectologia da Unesp, fazemos esse cuidado. Qualquer gestante que chega para a gente com HIV, a gente já coloca ela em tratamento rápido e as crianças nascem sem HIV. Faz 5 anos que Botucatu não registra o caso de uma criança nascendo com HIV por conta desse serviço bem feito, que é um serviço em conjunto que envolve a esfera municipal e a Unesp. Uhum. Outras infecções sexualmente transmissíveis seguem da mesma forma. Então, a hepatite B, se a gestante não era vacinada, ela vai receber a vacina. Em casos mais extremos, em que a mãe é portadora da infecção crônica pelo VHB, pelo vírus da hepatite B, a criança vai receber não só a vacina na hora que ela nascer, mas também imunoglobulina, que protege, que não vai deixar que ela que ela se infecte. Sífilis a gente também trata a gestante, mas esse já é um problema em que nós temos mais dificuldade, porque a gestante acaba se infectando durante o período também de gravidez, às vezes no 2º, no 3º trimestre. Nós ainda temos um problema de sífilis congênita a ser tratado com mais cuidado, porque sífilis é uma doença mais fácil de transmitir. Mas tanto a Secretaria Municipal de Saúde quanto toda a questão da obstetrícia da Unesp tem trabalhado pesado em relação a isso. Mas, em suma, todas essas infecções sexualmente transmissíveis que podem acarretar tanto em danos, tanto em malformações fetais, quanto em infecções crônicas para a criança, tem tratamento hoje em dia. O que a gestante precisa fazer? Pré-natal bem feito. Então, ela tem que ir o mais cedo possível, assim que confirmar, assim que suspeitar de que esteja grávida, ao posto de saúde para começar esse pré-natal e não perder as consultas. E as testagens são feitas de modo regular no 1º, no 2º e no 3º trimestre, a fim de identificar, inclusive se ela não se infectou, por exemplo, no 6º ou no 7º mês de gestação, que pode acontecer. Por que uma gestante vai usar camisinha, né? Não é para não ficar grávida, porque ela já está. Então, precisa conversar com ela sobre esse risco e fazer os testes necessários. 997611035 é o telefone aqui da Clube para você conversar, enviar questões aqui pelo WhatsApp para o Dr. Alexandre Naime. Doutor, a gente falou de homem que faz sexo com homem,
até agora, com todo respeito, o vilão está sendo o homem. Mas e a mulher que faz sexo com mulher? Ela está exposta de que forma ao HIV, à sífilis e essas doenças que a gente tratou até agora? Porque a comunidade, digamos, lésbica, a comunidade lésbica, ela tem aumentado, ela tem se assumido, tem se exposta, tem tido relações de risco. Como é que fica a exposição delas? As meninas, quais os cuidados que elas devem ter? Primeiro, vamos só alterar um pouquinho esse termo que você usou, vilão, né? Isso é um pouco pesado. Preconceituoso. Os homens que fazem sexo com homens, os gays, os homossexuais, quer seja o termo que a gente vai usar, que se enquadra tanto em gay, quanto em travesti, quanto em mulher trans, eles não são vilões, eles não são grupos de risco, eles não têm comportamento de risco, esses termos são inadequados. O que eles são? Uma população mais vulnerável. Então, nós temos que entender que tem certos grupos que têm mais vulnerabilidade a algumas situações. As mulheres que fazem sexo com mulheres, a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis acontece também, principalmente pelo compartilhamento de brinquedos sexuais, de vibradores, que tem que ser usados preservativo quando também você vai fazer a troca. Porque isso pode transmitir HIV, sífilis, HPV. O scissor, né, que é a tesoura, que é o tipo de atividade sexual que muitas delas fazem, pode transmitir sífilis, pode transmitir HPV. Então, nós temos recentemente criado na Unesp um ambulatório específico de saúde sexual para as mulheres que fazem sexo com mulheres, para alertar sobre elas dessa situação. A transmissão do HIV, eu tenho que ser sincero, é muito baixa. Tem 2 casos relatados na literatura médica inteira, somente 2, de transmissão de HIV através de sexo entre mulheres. Mas sífilis e HPV é bem fácil de transmitir, porque ao você encostar 2 vaginas, você vai ter então a chance de contato de fluido, e aí sífilis e HPV com certeza são coisas fáceis de transmitir. Então elas também precisam ter preocupação em relação à saúde sexual. Doutor, saindo das doenças sexualmente transmissíveis, indo para leptospirose e gripe. A gente sabe que a gripe é uma doença muito comum nesse período aqui de verão, entrada de inverno. A gente vai para os clubes ou desfiles com muita gente tossindo, bebendo, beijando, suando. Suar não transmite, depois o senhor fala sobre isso. Eu gostaria de colocar muitas questões, até talvez em termos preconceituosos, que é para justamente sim. a gente... Fazer a voz do povão. Fazer a voz do povão e outra, a gente se educar também, Sim. né? E em relação à leptospirose, aqui em Botucatu a gente teve um alagamento estrondoso, soube de pessoas que já passaram por exames para identificação ou não desses casos de leptospirose. A gente vai para São Paulo, aqui na beira do local onde tem os desfiles, alaga a todo instante. Que cuidado devemos ter ao expor com água de enxurrada, água de alagamento nesse período de carnaval? Vamos separar então a resposta da sua pergunta em 2 partes. Vamos falar primeiro das aglomerações. Então, amanhã já começam os bailes aí pela cidade, todo mundo junto, aquele calor insuportável, né? E aí você Muito abraço, beijo. Muitos abraços, beijos, né? Então as pessoas ficam muito próximas, vem aquele amigo que já tomou uma ou outra falar na sua cara e fica contando a vida dele. E você recebe lá uma carga de saliva que precisa até enxugar o rosto depois, né? Então, o que acontece? Isso é o que a gente chama de gotícula. Nessas gotículas, você pode ter a transmissão de algumas doenças que a gente chama de transmissão respiratória. As mais, vamos dizer assim, frequentes são 2. É o resfriado comum, que é aquela febre mais ou menos baixa, dor de cabeça, dor de garganta. Tem várias pessoas que neste momento aqui passaram em consulta comigo essa semana que estão com resfriado comum. E o resfriado comum é uma síndrome, tem mais de 100 vírus. Rinovírus, até mesmo o rotavírus pode levar essa síndrome resfriado comum. E tem o vírus influenza. O vírus da influenza, ele também é transmitido por gotícula, né, que é o causador da gripe, e ele vai levar um quadro de febre alta, então você vai ter um início abrupto aí de 39,5, 40 graus de febre, aquela dor no corpo que você não consegue sair da cama, você acha que você vai morrer. Isso é gripe, diferente do resfriado, que é o nariz escorrendo, aquela dorzinha de garganta, febre mais ou menos, né? E todas essas situações você pode entrar em contato, né, num ambiente fechado. Mas o que você vai fazer? Você não vai no baile?
Você vai usar máscara no baile? São situações que você vai se expor. O cuidado que você tem que ter é sempre, ao espirrar ou ao tossir, cobrir o nariz ou a boca, se for possível, com lenço ou com a mão, lavar sempre as mãos. Não tocar a boca, o nariz ou os olhos com a mão, porque, por exemplo, a gente está aqui nessa mesa conversando, né? Todo mundo está falando, aí eu ponho a mão na mesa, ponho a mão na boca, no olho, no nariz, levo esses vírus de forma até mais fácil do que a transmissão por gotícula, são esses os cuidados, mas convenhamos, né? No carnaval você vai acabar se expondo e a ideia, então, é, se tiver algum tipo desse sintoma, procurar o infectologista o mais rápido possível com o diagnóstico assertivo, porque, inclusive, influenza tem tratamento, tem drogas que até 48 horas você pode tratar e pode ter complicação, principalmente em idosos, em pessoas que têm um problema de imunidade. Conjuntivite também pode entrar nesse Exatamente. grupo de... Né? Aí, mas a conjuntivite seria por um contato da mão, né? São vírus que são transmitidos através do contato que você põe a mão no lugar e põe a mão no olho. Então, não coloque a mão no olho, no nariz ou na boca. Lave sempre as mãos, que você já vai estar fazendo um trabalho muito bom de prevenção no seu caso. Agora, é óbvio que você não tem como ficar evitando gotícula, a não ser que você fique no canto do salão isolado ou não vá no baile de carnaval, né? Que a gente não recomenda, né? É uma atitude extrema. Agora, você falou água de enchente, né? A questão que aconteceu aí de enxurrada em Botucatu, que acontece em São Paulo e tudo mais, né? Então, esse contato com água contaminada pode levar à possibilidade de duas doenças principais, que é a leptospirose, que é transmitido através da urina do rato. Então, o rato ele é o reservatório de uma bactéria chamada Leptospira interrogans, e ela pode, então, penetrar pela pele íntegra, não precisa de que a pele tenha algum tipo de machucado, ela penetra pela pele ativamente, e aí leva a uma doença febril, com dor no corpo. Pode ou não causar icterícia, que é o amarelamento, né, dos olhos ou da pele. E, nesses casos, então, procurar rapidamente também um infectologista para um diagnóstico assertivo. Uma outra doença transmitida pelo contato com água contaminada é a hepatite A, que é transmitido através de água contaminada por fezes. A gente teve aí, com essa chuva, nos rios, estourou, não só a adutora, mas estourou cano de esgoto também. Uhum. E aí isso tudo vai para dentro do rio, foi para dentro do rio Lava-Pés, contaminou todos os rios. Isso, infelizmente, aconteceu. E quem teve contato com essa água está sujeito a esse tipo de infecção. Então, ao ter sintomas, principalmente febre, dor no corpo, amarelamento dos olhos ou da pele, mal-estar, procurar um infectologista rapidamente para diagnóstico. Se for entrar em enxurrada, hoje eu vi um repórter da televisão fazendo uma reportagem lá em Piracicaba, que ontem foi destruída. Ele estava fazendo uma coisa muito importante, ele estava usando uma galocha, uma bota dessas de borracha até o joelho. Então ele está fazendo o correto, ele está entrando na enxurrada, mas ele está se protegendo. Mas é óbvio que às vezes não dá tempo de fazer isso, né? Sua casa está sendo levada pela enxurrada, você vai lá salvar teu filho, como é que você vai pensar nessa situação, né? Então, nesses casos que houve exposição, ficar atento em relação aos sintomas. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Alexandre Naime a respeito das doenças sexualmente transmissíveis, das doenças do beijo, do sapinho e outras doenças em relação ao carnaval. Doutor, então a gente não precisa ficar com medo de todas essas doenças, né, que a gente citou aqui. Basta ir de forma racional, seja no encontro sexual, seja no beijo, seja no abraço, que não temos riscos, né? Osmar, tem pergunta? Tem uma pergunta aqui do Paulo, ele está perguntando o seguinte, pergunta para o doutor sobre pombos. Aqui no Para Todos, na Praça do Para Todos, tem muita gente que alimenta pombo o tempo todo. Quais são os riscos de doenças que esses animais podem trazer para o ser humano? Ótima pergunta. O pombo e outras aves, quando elas ficam aglomeradas, elas, obviamente, você vai ter uma grande concentração de fezes de essas aves, né? Então serve para pombo, serve para quem tem, por exemplo, calopsita, tem gente que ou gente que tem criação comercial de frango, de outras aves, né? Se essas fezes se acumularem no chão sem serem limpas, esse é o problema. Ou no sótão. Ou sótão, por exemplo, que tem morcego, que o morcego gosta de morar em sótão, dá na mesma. Morcego não é ave, lógico, morcego é um mamífero. Mas todos esses animais que voam, as fezes desses animais precisam ter pouca água, porque senão esse bicho fica pesado e não consegue voar. Então, fezes de morcego e fezes de ave
são concentradas, é daquele jeito, porque tem pouca água. E para ter pouca água, eles colocam lá, a biologia desses animais coloca uma substância chamada nitrato, para secar. E esse nitrato é uma rica fonte de alimentação para fungos, principalmente um fungo chamado Cryptococcus neoformans. Então, Até o nome já assusta, né? Até o nome dá medo. Imagina a doença que causa isso. Fezes de aves concentradas ou fezes de morcego concentradas são um rico pano de fundo, principalmente num ambiente fechado, como caverna, sótão, ponto de ônibus que não seja limpo, gaiola fechada, uma sala que tenha gaiola fechada. Nesse caso específico que o Paulo questionou aqui lá no Para Todos, né? Que é o ar livre, é próximo ao, O ar jardim. livre, eu imagino que lá esteja sendo sempre muito limpo. Mas se tiver um grande aglomerado de fezes num lugar fechado, a hora que essas fezes secam, elas aerolizam, aquilo sobe e você inala esse fungo. Não é só o Cryptococcus neoformans, mas também tem um outro chamado histoplasma, ele é um pouco mais raro. De qualquer forma, a hora que você inala esse fungo, você pode, então, ter uma doença grave. Esse fungo pode ir para o cérebro, causar uma doença chamada neurocriptococose, uma meningite grave, mesmo em indivíduo sem imunossupressão, em indivíduo saudável. Inclusive aconteceu alguns casos no litoral aqui há pouco Aconteceu. tempo. Nós tivemos a morte de um engenheiro em Santos, e eu acho que a história dele era contato com aves, acho que era calopsita, se eu não me engano, mas era alguma ave. A gente tem situações de pessoas que trabalham em granja. Amanhã. Meningite. O indivíduo começa com. Então, como é que começa para ele procurar um médico, alguma coisa? Começa com dor de cabeça. Uma dor de cabeça forte, febre, uma febre não muito alta, mas uma febre que pode chegar a 38,5. Dificuldade de raciocínio. A pessoa começa a ter mudança de comportamento. Começa a esquecer panela no fogo, começa a falar discursos aleatórios, começa a ter dificuldade para andar. Então, são sintomas de meningite que a gente chama de subaguda para crônica. Essa doença, a criptococose, também pode pegar o pulmão, pode ser muito grave. Então, qual é a recomendação? Primeiro, não se deve alimentar pombos, porque eles são, infelizmente, apesar de serem animais muito, muito bonitinhos e tal, a gente não pode matar os pombos também. Sim. Mas eles podem levar algumas doenças por conta do aglomerado de fezes. Guardadas as proporções, seria um rato com asas. Seria... eu não gosto de estigmatizar, não gosto de dizer isso, mas o problema não é os pombos em si, o problema é você não lavar o negócio. Por exemplo, quem tem uma granja, né, tem quantos milhares de frango lá? Se ele não fizer a limpeza diária, tem sistemas que fazem a irrigação, a limpeza 100% do tempo. Porque senão os trabalhadores vão inalar esse fungo. Amanhã eu vou participar de uma junta médica na Justiça Estadual de um trabalhador que está processando a granja porque ele trabalhou 20 anos se expondo a essa poeira de fezes e ele está com criptococose grave. Então é uma doença que pode ser, inclusive... doença relacionada ao trabalho. Ou seja, a falta de higiene é o principal problema. A Priscila... Agora, a pergunta do ouvinte tem todo sentido. Se eu alimento pombo, eu vou aumentar a quantidade de pombo. Sim. Vou ter mais fezes. Sim. Vai ser mais difícil de limpar. Então, isso não deve ser feito, né? A nossa ouvinte Priscila, indo de encontro com essa resposta, ela está perguntando o seguinte: nós temos uma calopsita aqui em casa, ela fica dentro de casa. Corremos algum risco? Nenhum, se você fizer a higiene bem feita, e eu acredito que seja feita, do lugar onde ela coloca as fezes, né? Na gaiola ou não sei onde que ela fica. Todos os dias, se você limpar isso, e ao limpar, essa pergunta é importante, ao você mexer com esse tipo de material, use uma máscara. Máscara cirúrgica comum, que você encontra em qualquer loja de equipamento médico. Não precisa ser nenhuma máscara rebuscada. Ao você fazer a limpeza, use uma máscara, ponto final. Mesmo que a pessoa não O esteja... contato manual não é um problema, viu? O contato, se você Tá. tiver contato com as fezes do ponto de vista manual, mesmo com a mão machucada, não é um Mesmo problema. que a pessoa não veja os esporos, aquela Exato, poeirinha... você não vai ver, aquela poeira sobe. Ela sobe. Você não pode deixar acumular. Então, existem normas, inclusive, nessas granjas de produção de aves, que é justamente isso. Tem que ter uma lavagem contínua para você não deixar acumular. Porque ao acumular, é óbvio que não vai ser instantâneo que o fungo vai se instalar ali e vai crescer. Então, você precisa ter uma higiene frequente. Então, não tem problema nenhum, desde que você... Lá no Para Todos, é um ambiente mais aberto.
Mas eu imagino que a prefeitura não dê conta, se tiver muito bicho, de ficar limpando toda hora. Outra coisa, eles podem ficar escondidos ali em cima Nas marquises. nas marquises, né? Por isso que hoje em dia eles colocam aquelas redes de proteção para não acontecer isso. Doutor, no caso, a gente está falando das DSTs, mas eu gostaria de entrar nessa conversa aí das pombas, porque tem muita casa em Botucatu que não tem laje de concreto em cima e tem uma madeira separando o telhado como forro, né? E a gente sabe que muitas vezes a madeira, ela cede e muitas vezes os pombos invadem as casas e fazem as suas fezes da forma como o senhor explicou, gerando os tais esporos aí. Eu que estou aqui embaixo, não faço a limpeza, não percebo que o animal está em cima de casa. Eu estou exposto a essas doenças? Sim, você está exposto porque eventualmente essas fezes vão se acumulando nesse espaço, que vamos chamar de sótão. Eu entendi o que você quer dizer, mas é um espaço que fica entre o telhado e a laje ou qualquer coisa assim. E eventualmente esse ambiente acaba recebendo algum vento e isso se espalha pela casa e você inala, e você respira aquilo, você não enxerga, não dá para enxergar. Agora imagina fazer uma limpeza. Né? Então essas equipes que fazem limpeza de sótão, elas têm que usar máscara. Nós tivemos um caso lá na Unesp, né, um ano retrasado, que era um indivíduo cujo trabalho dele era justamente esse. Um caso de criptococose grave, de ele morreu, esse indivíduo, infelizmente não conseguimos salvá-lo. O trabalho dele era a limpeza de janelas e de sótãos, mas ele não usava o equipamento adequado. Ele na verdade, não trabalhava para nenhuma empresa, ele era um autônomo. Ele fazia isso e ele matava pragas e tudo mais. Mas ele nunca se protegeu. E com isso ele inalou uma grande... É óbvio, né? Quanto mais você inalar, maior a chance de você acabar tendo uma doença grave. E não precisa de imunossupressão. O pessoal vai falar, mas essa criptococose, essa neurocriptococose é coisa de quem tem HIV. Meia verdade. Por conta da imunossupressão, é lógico que quem tem HIV AIDS vai ter mais chance de ter essa doença grave. Mas mesmo indivíduo sem qualquer problema na imunidade pode ter a neurocriptococose. Ainda perguntando sobre assuntos aí que acometem as pessoas, no caso a DST, a nossa ouvinte, deixa eu ver o nome dela aqui, não tem o nome, mas ela está perguntando o seguinte: eu queria saber se quem tem sífilis fica mais imune a determinadas doenças. Não, e eu vou explicar direitinho. É uma ótima pergunta. A sífilis, quando você se infecta, eu falei que 40% a 50% das pessoas vão ter aquela manifestação primária, que é a ferida. Muitas delas não têm. Mas você pode, inclusive, se curar sozinho. Você acaba eliminando, uma boa parte da população faz isso. Mas você não está imune, você pode se reinfectar. E mesmo após o tratamento, você pode pegar de novo. Então isso a gente cansa de falar com os nossos pacientes. Olha, eu tratei a sífilis, você tomou aqui 3 ciclos de penicilina benzatina, a famosa e odiada benzetacil, dolorida. Né? Mas é muito efetiva. É um dos melhores antibióticos. É o melhor antibiótico para sífilis, sem sombra de dúvida. É um dos mais antigos, né? Por sorte, né? Se tem alguma coisa que a gente tem sorte é o que ele está valendo até hoje, né? É que o treponema pálido não fez resistência à penicilina, senão a gente estava em maus lençóis. Mas respondendo a pergunta da ouvinte, então você pode se reinfectar. Ou seja, você pode pegar sífilis tantas vezes o quanto você fizer sexo sem preservativo com outra pessoa que tem. Por exemplo, se eu tenho um casal, o marido pegou sífilis e transmitiu para a mulher. Não adianta eu tratar só a mulher, porque se eu tratar só ela, o marido vai continuar e depois ele vai passar de novo para ela. Eu preciso tratar o casal, eu preciso tratar o parceiro, tanto faz, se for um casal hétero ou homossexual. Aliás, os ouvintes hoje estão com ótimas perguntas. Então, e tem mais 2 perguntas aqui com relação aos pombos ainda, né? Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, certamente ele trabalha em alguma escola, ele está perguntando o seguinte: quer dizer então que o risco é iminente, pois não vemos esses micro-organismos que se misturam à poeira. Aqui onde eu trabalho, inclusive, é um prédio da prefeitura, existe um odor fétido muito presente provenientemente das fezes das aves. O que podemos fazer para prevenir? Inclusive as escolas também têm muitos desses problemas aqui na cidade de Botucatu. O que podem fazer os funcionários, as pessoas que se utilizam desses espaços? Essa preocupação é extremamente genuína. Esse funcionário de qualquer escola que seja deve comunicar ao responsável, o diretor, para que seja feita a limpeza
desse ambiente. Estou imaginando que seja o sótão ou, né, que ele está sentindo um cheiro. Então, o que acontece? O forro, né? O que acontece? Provavelmente ali deve haver uma grande quantidade de fezes. A gente não sabe se só de aves, mas até de morcego. Né? Morcego adora forro, sótão, porque é um ambiente escuro. E nós não devemos matar pombos e morcegos. Vou dizer isso de novo, hein? Isso é crime ambiental. Existem empresas especializadas que fazem isso. E que os funcionários dessas empresas de limpeza desses ambientes vão usar os equipamentos de proteção e vão fazer a telagem, vão colocar lá algumas barreiras que vão impedir que isso aconteça novamente. Existem também alguns dispositivos eletrônicos para afugentar esses tipos de animais. Isso é eficaz? Funciona? O senhor tem noção disso? Sim, sim. Existem alguns dispositivos eletrônicos que afastam pombas. Na verdade, tem toda uma tecnologia. Tem alguns que usam som, tem uns que usam radiofrequência, alguns que colocam só tela. Tem empresas especializadas que fazem esse serviço. Eu não vou falar aqui para não fazer propaganda gratuita, né, Lunardi? Que a gente não está para isso, né? Mas o funcionário, essa excelente pergunta que o funcionário mandou, deve sim alertar a direção, as crianças, os funcionários, todo mundo que frequenta o ambiente dessa escola citada, se tiver realmente fezes de pombo ou morcegos acumulados nesse lugar, está correndo sim o risco de inalar fungos de criptococose e no futuro ter algum problema. Então isso precisa ser manejado. Isso faz parte, é como limpar a caixa d'água. A gente não tem que limpar a caixa d'água uma vez por ano, porque vai formando limo, e aí nesse limo se abrigam bactérias, fungos, vírus, é a mesma coisa. A gente tem que ter higiene, e aí aproveita, né? Que a empresa vai estar lá e ela vai tentar ver alguma forma, a mais adequada a depender da arquitetura do prédio, para colocar lá uma rede de proteção, ou instalar algum dispositivo, alguma coisa assim. A nossa ouvinte, Bruna, de encontro também a essa questão aí das aves, ela tem uma pergunta. Eu tenho galinhas aqui no meu quintal. São criadas na terra, galinha caipira. Eu quero saber o seguinte, se eu estou correndo algum perigo. E os adubos feitos com as fezes desses animais oferecem risco à saúde? As pessoas usam como esterco até, né? Tem risco? A primeira pergunta, se elas são criadas em ambiente aberto, e se o puleiro onde elas dormem, o lugar onde elas dormem, for constantemente limpo, não há problema. Porque a questão toda é o acúmulo num pequeno lugar onde você seja fechado e aquela poeira de fezes que a gente não enxerga possa subir. Então, o lugar onde elas dormem, não sei se é um quartinho, alguma coisa assim, tem que ser limpo, porque isso pode ser um risco. Agora, na terra em geral, existem bactérias, existem os próprios fungos que vão fazer a limpeza daquele material, não vai ter problema. Os adubos, os comercializados, são tratados para que isso não aconteça. Agora, adubo orgânico, feito com técnicas, vamos dizer assim, caseiras, Sim. Isso pode ter uma grande concentração e ao manejar isso é necessário. E é muito comum, né? Lógico, tem muita gente que usa isso. compostagem e tudo mais, né? Mesmo aguando o canteiro feito com... Mas deixa eu só complementar. Isso eu estou me referindo a fezes de aves e morcegos. Geralmente esses adubos caseiros, orgânicos, não levam esse tipo de problema. Se levar, então precisa tomar cuidado. Aonde nós tivemos um grande problema com isso, ainda temos, né? É na costa do Peru, porque a costa do Peru tem muitas aves marítimas e elas ficam naquelas rochas e ali elas vão defecando e aí se forma um negócio chamado guano, que é um material fantástico em termos de quantidade de nitrito e nitrato para a produção de adubo. Então existe uma indústria muito rica que faz o manejo do guano e obviamente você tem trabalhadores que estão lá expostos. A quantidade de pessoas que tiveram problemas com criptococose e histoplasmose é enorme, é uma verdadeira epidemia. Tem inclusive documentários disponíveis em alguns canais que você pode ver sobre isso. Então essa, vamos dizer assim, é o exemplo máximo de como fezes de aves ou morcegos podem ser um risco na transmissão de doenças fúngicas como a criptococose e a histoplasmose. Eu acho que esse final de conversa nossa aqui abriu um espaço para a gente trazer o pessoal da vigilância ambiental aqui em Botucatu, porque
parece que galinha e pombos é uma grande preocupação de saúde pública dos nossos ouvintes aqui, né? E eu quero registrar que a nossa experiência de trabalho com a saúde ambiental aqui de Botucatu é excelente. Eles prestam um serviço, na minha opinião, de referência. E vou dizer por quê. Quantos casos de dengue Botucatu teve esse ano? Até agora, acho que 4 ou 5. Todos importados. Nenhum da nossa cidade. Nenhum. E olha que nós tivemos chuvas torrenciais e tudo mais. A Secretaria de Vigilância Ambiental de Botucatu, ela trabalha ostensivamente não só na questão do manejo da dengue, mas na questão dos morcegos, de controle de raiva. É realmente um exemplo. E nós, da infectologia, ficamos muito tranquilos, porque com isso chega muito menos paciente para a gente. De fato, já há muito tempo a gente percebe que os agentes, né, da vigilância ambiental aqui em Botucatu são dedicados àquilo que fazem, trabalham agora, com expertise. Isso que você falou, comum, a né? população também tem que ter responsabilidade, né? Não dá comida. Falando do negócio, o gancho com a dengue, né? Mesmo que a vigilância ambiental trabalhe ostensivamente, não dá conta de você eliminar todos os focos de água parada de todas as casas, de todos os lugares. Então, o cidadão também tem essa responsabilidade, não só na questão da água parada, que vai, então, favorecer o crescimento da Aedes aegypti, transmitir dengue, zika, chikungunya, mas também dessa questão que a gente discutiu do acúmulo de fezes de aves ou de morcegos em sótãos ou em outros locais. Tem mais alguma questão? Doutor, já são 9h39, a gente ocupou. Se a gente fosse pagar um médico por 1 hora de consulta... Pode pagar, se vocês quiserem, eu estou à disposição para receber. É médico mesmo. Uma excelente conversa que nós tivemos aqui. Soubemos muitos detalhes das doenças sexualmente transmissíveis e a gente sabe que a gente, querendo ou não, a gente está exposto a riscos emocionais, a riscos afetivos durante esse período de carnaval. Fora isso, temos os riscos que são provenientes do ambiente, como a leptospirose e outras doenças. E a gente agradece muito a sua dedicação, o seu tempo aqui conosco, dividindo essas informações. Não sei se o senhor tem alguma questão aí da sua live que foi feita via Instagram aí, mas se tiver, fique à vontade para responder o ouvinte, ou então a gente encerrar aqui agradecendo muito a sua orientação, a sua educação para a saúde pública aqui para os nossos ouvintes em Botucatu, que não vai ter carnaval, mas para algumas cidades da região que terá carnaval e certamente as pessoas vão se divertir, mas jamais esquecer de cuidar da saúde. O ano que vem tem de novo carnaval. Bom, eu gostaria de encerrar minha participação agradecendo o espaço. Acho que eu tenho esse lema, né? A educação em saúde é a melhor forma de prevenção contra as doenças, e vocês sempre abrem espaço para esses temas que são importantes. A gente tem um alcance muito grande com a live que vocês fazem aí do Facebook, que depois eu coloco no YouTube. E eu quero agradecer o convite do Lunardi, do Haroldo, e me colocar sempre à disposição quando vocês quiserem debater esses temas. Nós que agradecemos, doutor. Um bom carnaval. E um bom carnaval para todo mundo, né? Vai viajar, doutor? Não, vou ficar por aqui, tem que trabalhar esse carnaval. O senhor disse que vai fazer uma palestra amanhã, né? Na verdade, vou fazer um trabalho mais interno, mas vou trabalhar o carnaval todo. Boa sorte. E se você precisar de algum tipo de orientação, tem o Hospital Dia, tem o Hospital das Clínicas, imagino que acho que é importante tem o seu consultório também. Acho que é importante só reforçar no final, né? Se você teve uma exposição sexual desprotegida nesse carnaval, procure imediatamente, e no máximo em até 72 horas, até 3 dias, o pronto-socorro do Hospital das Clínicas durante esse período de carnaval, porque as outras unidades vão estar fechadas por conta do feriado. Lá vai ser oferecido, então, profilaxia pós-exposição ao HIV, para sífilis, hepatite B, para doenças como gonorreia e clamídia. Então, não deixe de se prevenir usar camisinha, mas se você não usar, procure a profilaxia pós-exposição. Antes do senhor dar bom dia, a gente se esqueceu de incluir, querendo ou não, nesse período de carnaval, os profissionais de sexo estarão trabalhando, né? Eles não descansam. Também vale a mesma coisa para eles, né, doutor? Exatamente, né? Os trabalhadores do sexo, né, que são uma categoria aí que provavelmente vão estar acionados aí bastante nesse período,
São pessoas que, na verdade, estão bem orientadas, usam sempre preservativo, mas muitas vezes o cliente paga muito mais por um sexo sem preservativo. Então, as portas estão abertas para qualquer pessoa, seja de qualquer gênero, de orientação sexual, isso não importa. Então, a questão toda é o conhecimento. Fez sexo sem preservativo, tem 72 horas para correr atrás do prejuízo. Doutor Alexandre Naime, muito obrigado pela atenção, dedicação aqui a nós da Rádio Pública, aos nossos ouvintes. Um bom dia para o senhor e bom carnaval. Bom dia para todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade. 9h42. Aqui só relatando aqui os ouvintes que participaram conosco aqui. Bom dia, Haroldo, Osmar, Lunardi. Excelente entrevista com o doutor Alexandre, completamente esclarecedora, importantíssima para a população. Que ele venha mais vezes à Clube FM. Tem outra manifestação aqui, parabéns, a da Andréa Morato. Parabéns por essa entrevista tão ética, tão elegante com o doutor Alexandre Naime. A forma de condução dessas questões sobre doenças sexuais e suas contaminações, as informações são realmente importantes e agem também de forma a expurgar preconceitos. Muito bom, parabéns a todos vocês. Agora 9h43. Jornal da Clube Gente. Responsabilidade na informação. Jornalismo levado a sério. Jornal da Clube Gente. Vamos falar da Estética Martelinho de Ouro. O seu carro amassou? A Estética resolve pequenos amassados com a qualidade e a rapidez que você precisa através da técnica do martelinho de ouro. Lá você pode fazer também polimento e cristalização na pintura do seu automóvel. Você está precisando fazer um polimento, lavagem, enceramento, higienização, remoção de manchas nos vidros, hidratação de bancos de couro, você pode fazer tudo isso na Estética. A Estética é o Centro Estético Automotivo de Botucatu. Fica na rua João Gotardi, 441, atrás do Campo do Inca. O telefone para você agendar sua visita, 3815-3497. O WhatsApp é o 998389174. Cliniprev Botucatu é a clínica médica e odontológica onde você encontra tratamento diferenciado, eficiência, estacionamento próprio e tudo isso você consegue pagar de forma bem tranquila. A Cliniprev atende pediatria, ginecologia, dermatologia, clínica geral, cardiologia, ortopedia, oftalmologia, clínica geral em odontologia e odontopediatria, que é aquele dentista especialista em crianças. Tem ainda dermatologia estética para você que gosta de se cuidar e ficar ainda mais bonita e otorrinolaringologia. Cliniprev Botucatu tem parceria com o Sistema Prever. Atende na Avenida Santana, 525, o telefone é o 3440-1800. Você também pode agendar sua consulta através do 991719355. Esse número é um celular que funciona com ligação e também